Espírito Santo, hoje eu quero lhe pedir que o Senhor venha serenizar o meu coração, que venha preparar o meu coração, para que a sua palavra, mais uma vez, seja recebida por mim, e que esta palavra provoque nas estruturas da minha vida uma profunda transformação. Que essa transformação, Senhor, possa atingir os que estiverem ao meu redor, aqueles que trabalham comigo, aqueles que vivem ao meu lado. Que esta sua palavra hoje, Senhor, funcione de maneira cirúrgica, arrancando do meu ser tudo o que foi plantado pelo inimigo de Deus. Agora respira fundo comigo assim, ó. Faz a respiração de nenê. Sabe qual é a respiração de nenê? Que geralmente quando a gente respira profundamente, a gente joga o ar para fora. Não, joga o ar todo na barriga. Você vai ficar barrigudo mais do que você já é. Inspira, enche a barriga, depois joga fora. Numa dessas minhas viagens, uma amiga do meu lado falou para mim assim: o senhor respira errado. Achei aquilo um desaforo, gente, que eu estou fazendo isso há 44 anos, a pessoa vem falar para mim isso agora, que eu respiro errado. Ela disse que até a idade da razão, a criança respira corretamente, que é justamente esse movimento, joga o ar para dentro da barriguinha. Se você observar uma criança dormindo, você vai ver que cada vez que ela respira, a barriguinha dela cresce. Depois a gente faz o contrário, respira fundo. Não é isso que a gente faz? Pois é. E desde aquele dia eu comecei a prestar atenção em mim. Ela falou assim: se você respirar corretamente, você vai ficar mais tranquilo, você vai descansar melhor. Minha amiga Adelina, lá de Fortaleza: se você respirar corretamente, você vai ter condições de ficar mais concentrado. Eu falei assim: então se eu respiro corretamente, eu me proporciono uma vida cristã melhor. Porque para ser cristão eu preciso estar tranquilo, concentrado e atento a tudo que está acontecendo ao meu redor. Não é verdade? Quem que o diabo pega com facilidade? Os distraídos, os ofegantes, os que não estão prestando muita atenção na realidade. Ali o diabo vai, ó. E o diabo, vou contar uma coisa para vocês, adora uma máquina fotográfica. Às vezes o Espírito Santo está trazendo a conversão para o coração daquela pessoa, ela já pega, vou tirar uma foto. É o diabo que parou no meio do caminho a ação divina. Brincadeira, depois você pode tirar quantas fotos você quiser, mas agora eu quero te proclamar, quero te conclamar a ouvir essa palavra de Deus para nós hoje, nesse tema da manhã que é lindíssima. E vou te falar uma coisa: se você levar a sério aquilo que São Paulo está nos propondo, ninguém vai dar conta de você depois. Não porque você vai ficar aborrecido, desagradável. Ninguém vai conseguir segurar o seu processo humano de avanço cada vez mais na direção da santidade, que não é outra coisa senão, diga comigo, santidade é ter bom gosto. Santidade é ter bom gosto.
e nós já vamos ver por quê. Você não precisa se preocupar, eu vou ler, o trecho é muito curtinho, mas a palavra de hoje está em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14, desculpa. Podia baixar só um pouquinho esses retornos aqui, que está reboando muito aqui em cima, só um pouquinho. Olha o título desta carta que Paulo escreve aos Hebreus: Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Ele diz assim: temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provocações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiantes do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Só mais uma vez essa palavra. Aproximemo-nos confiantes do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Quem aqui é batizado? Então, a teologia cristã nos diz que nós estamos cheios de reis neste lugar hoje. Olha para o lado do seu lado. Essa criatura aí não tem cara não, mas é uma rainha. Dá uma olhadinha para esse caboquinho aí do seu lado. Está meio acabadinho, mas ele é rei. Fala para ela: bom dia, rainha. Bom dia, rei. Só que tem um problema. Não é para ficar vaidoso não. Você é rei porque você participa do reinado de Cristo. Todo batizado participa das 3 dimensões de Cristo: rei, profeta e sacerdote. Por isso que a carta de Paulo está recordando à comunidade de Hebreus que eles não podem viver de qualquer jeito mais. Um rei não pode viver de qualquer jeito, pode? Uma rainha não pode viver de qualquer jeito, porque senão aqueles que observam não vão acreditar na autoridade que ela tem. Ah, mas você poderia falar: padre, mas isso é hipocrisia. Não. Eu estou falando daquela vivência que também acontece nos bastidores, quando os outros não estão nos observando. Eu sei que sou rei, sobretudo quando estou sozinho. Você deverá se recordar que você participa da realeza de Cristo, mesmo quando você não está sendo observado. E é simples entender, minha gente. A conduta humana nos ensina isso. Tem médico por aqui? Então, se nós passar mal hoje, nós estamos roubados. Não estou vendo nenhum aqui. Tem algum médico aqui? Tem. Doutor, se o senhor mora num lugar do interior, ainda é mais perigoso isso para você. O senhor pode descuidar da sua conduta como homem? Pode ficar lá nos botecos tomando cachaça, vendo seus pacientes, vendo tudo isso? Não pode. Porque senão o paciente fala para o outro: você está indo lá naquele doutor? Qual? Aquele cachaceiro. Você imaginou se você entra numa emergência e eles mandam buscar seu médico está mais encachaçado que um gambá em casa? É um detalhe bobo, pequeno. Nós que nascemos no interior, a gente se acostumou a ver os nossos médicos tomando muito cuidado com a sua conduta.
Não é por hipocrisia não, minha gente, era uma questão de responsabilidade. Eu cuido da saúde dos outros. E o princípio fundamental para que esta saúde seja cuidada é a confiança do outro em mim. A manutenção da minha profissão passa o tempo todo pelo cuidado que eu expresso com a vida que eu vivo. Não é para ser hipócrita, é para ser coerente. Eu sou um cuidador. E o primeiro princípio que me autoriza a cuidar do outro é cuidar de mim mesmo. O médico, ele fala, ele zela. Um dia ele jurou que ele zelaria pela nossa saúde, que em qualquer situação ele acudiria um doente, que ele lutaria pela vida até o fim. É uma profissão nobre demais. E ele sabe que ele precisa ter os cuidados com a sua conduta ética, para que cada vez mais ele gere o princípio da confiança, que faz com que a gente saia da nossa casa e o escolha para ser o nosso médico. Nós temos muitos médicos. Você tem o direito de escolher quem você quer. E geralmente quando nós temos condições de escolher, nós vamos atrás daqueles que nos geram autoridade, nos inspiram autoridade. Aquela pessoa está coerente no seu eixo de vida. Eu não estou dizendo que ele não pode estar lá, tomar o seu vinho, a sua cerveja com seus amigos, não. Eu estou dizendo que ele terá um zelo constante, para que isso não seja a prioridade da sua vida. A medicina é o seu principal objetivo. Eu, como padre, eu tenho todo o direito de ser moderno, de falar a sua linguagem, de brincar com você. Nós que somos padres, nós temos o direito de criar essas pontes de aproximação com os diferentes de nós. Mas você vai deixar de acreditar no meu ministério no momento em que você perceber que eu não levo a sério a minha vida. Eu tenho uma conduta a zelar como padre. Eu tenho uma conduta a zelar como padre. Eu tenho que observar o tempo todo onde eu estou, o que eu ofereço ao outro onde eu estou, como eu me ofereço ao outro quando eu estou. Porque senão, aqui dentro de mim, começa a se estabelecer uma incoerência com aquilo que eu assumi para a minha vida e com aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Volto a dizer, não é o outro que vai nos cobrar, sou eu que preciso, nas instâncias particulares da minha vida, prestar atenção nas escolhas que faço. Se essas escolhas fortalecem o que eu sou, ou se essas escolhas enfraquecem o que eu sou. Eu sou padre e não tenho o direito, enquanto quiser continuar exercendo esse ofício, escolher nada, absolutamente nada, nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nenhuma realidade que me faça ir e vir, que estejam contrários ao meu ser padre. Não posso. São Paulo está preocupado com essa comunidade, por isso ele precisa falar da realeza do sacerdócio de Cristo, por isso ele precisa chamar a atenção para o modelo de vida que essa comunidade escolheu viver. Eu não posso ser cristão se eu não observo o Cristo, e se não observo na minha vida as características do Cristo, já que esta é minha vocação. Se eu fui mergulhado nas águas do batismo e aceitei ser Jesus de novo, eu não posso ser um Jesus pela metade. Eu não posso selecionar apenas algumas vantagens de ser cristão e julgar ali para debaixo do tapete os desconfortos de ser cristão. Eu não tenho o direito de querer misturar, de querer trazer para o mesmo pacote da minha vida diária virtudes cristãs com os desleixos que são próprios da sociedade dos dias de hoje. Eu não tenho como aceitar na minha personalidade, no meu jeito de ser, aquilo que nega a realeza de Cristo em mim. Eu não sei o que São Paulo já enfrentava naquela época.
Mas eu acho que desde que o mundo é mundo, os nossos problemas são os mesmos. Lá na comunidade de Hebreus, devia ter também aquelas namoradinhas que não conseguiam terminar com seus namorados, que viviam numa escravidão terrível, sabiam que não eram amadas, mas estava lá arrastando igual uma cobrinha, para ver se consegue mais alguma coisinha com aquele namorado que já está igual a figueira seca, não dá fruto nenhum, mas está lá. Ô minha rainha, não combina com você essa falta de amor próprio, não combina com você essa falta de respeito por si mesma. Toda vez que você quiser correr atrás de um relacionamento e lutar por ele, faça-se uma pergunta: o amor existe dos dois lados ou só existe do meu? Lá eu sou tratada como cristã, aquele coração por qual eu estou lutando tanto, ele me respeita como cristã? Ele me olha a partir do território precioso que eu sou? Se não, vale aquela máxima popular: antes só do que mal acompanhado. Presta atenção no seu grupo de amigos, presta atenção nas pessoas que você valoriza, presta atenção naquelas pessoas que diariamente estão fazendo parte do seu dia a dia, das suas escolhas, as pessoas que têm influência sobre você. Minha gente, a nossa conversão precisa analisar um por um. Aquele amigo que eu tenho, ele fortalece a realeza de Cristo em mim ou ele me faz esquecer? Aquela pessoa com quem eu gasto tanto do meu tempo me faz lembrar que sou rei, ou ele me convida o tempo todo para viver a lama da mendigagem? As pessoas que eu escuto na minha vida, o que elas me recordam? Que sou rei? Eu acho tão interessante a palavra do filho pródigo. Aquele menino, quando ele foi embora, quando ele pediu a herança, ele fez a maior sujeira que um filho podia fazer com com o pai naquela época. Porque quando ele pediu a herança, ele estava praticamente dizendo ao pai: o senhor morreu para mim, o senhor deixou de ser o meu pai, me dá essa herança que a única coisa que me importa é o seu dinheiro. E foi embora. Nós não sabemos quanto tempo ele levou para gastar esse dinheiro. O que nós sabemos é que à medida que ele gastou o dinheiro, ele jogou no ralo também a dignidade dele. Ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu que ele tinha um pai, ele esqueceu que ele tinha uma família. E o que ele fez? Desceu ao mais profundo da miséria humana. O Evangelho chega a dizer que esse menino chegou a comer a lavagem dos porcos. Até o momento em que a humilhação foi tão sofrido viver aquele momento, que ele resolveu voltar para ser empregado, porque ele sabia que entre viver naquela miséria e ser empregado do pai dele, era mais vantagem ser empregado, porque ele sabia que o pai dele era um homem justo. Um homem justo trata bem os seus funcionários. Um homem justo não trata como empregado aqueles que lhe servem, trata como colaboradores. E foi isso que ele fez. E quando ele chegou naquela estrada, quando ele olhou para aquele homem, ele pensou: não é possível, o meu pai está exatamente no mesmo lugar de quando eu fui embora. E aquele pai ofereceu a ele, minha gente, o que ele nunca esperava receber naquela hora. Nem deixaste-me falar na ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz.
Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mais uma vez. Nem deixaste-me falar na ingratidão, morreu mal que eu fiz. Oh, esta roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, sou feliz. Canta bem bonito, meu povo. Confiei no teu amor. Sim, aqui é. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou. Às vezes nós passamos uma vida inteira só para ter o direito de dizer isso em algum momento da nossa vida. Sim, aqui é o meu lugar. Essa frase, minha gente, ela é preciosa demais para ser dita. Só que ela só é possível aos que choram muito pelo caminho. Ela só é possível àqueles que lutam diariamente para encontrarem o seu lugar. Aquele menino estava no lugar errado o tempo todo. E o que ele não esperava é que alguém iria olhar para ele dizendo isso: que bom que você voltou. Ele estava cheio de desculpas para oferecer ao pai, mas o olhar do pai para ele dizia isso. Ele não era baiano não, mas foi isso que ele disse: "Oh, meu rei". Foi um olhar que garantiu a ele que naquele lugar, embora ele estivesse com aspecto de mendigo, ele ainda era rei. Por que trocar um lugar onde você é considerado mendigo por um lugar que você é chamado de rei? Por mais simples que seja, ainda que não tenha aspectos de palácio, o lugar que de fato é nosso é aquele que nos coloca ao lado de pessoas que nos amam e reconhecem a realeza de Cristo em nós. Por mais simples que seja um lar, se naquele lar as pessoas são olhadas assim, com essa dignidade que nenhum pecado pode arrancar de nós, minha gente, aí sim nós estamos no caminho de Paulo, nós estamos no contexto da comunidade dos hebreus, de reconhecer e de oferecer ao outro isso. Eu sou responsável por lhe ajudar a chegar ao seu lugar, com a minha vida, com o meu ministério, com o meu trabalho. Eu nasci para isso, eu fiquei padre para isso. Mas você tem a mesma função. Toda vez que você tem a oportunidade de amar alguém como ele precisa ser amado, você não faz outra coisa senão recordá-lo da dimensão real de sua vida cristã. A amizade é isso. É a gente valorizar, é a gente fazer de tudo para que a coroa da realeza não caia da cabeça dos nossos amigos. Quantos de vocês, vendo seus amigos drogados, prostituídos, alcoolizados, esquecidos de quem são? Assim, nessa sociedade cada vez mais desrespeitosa com a dignidade humana, cada vez mais.
Você não precisa ir muito longe. Tenho certeza que dentro da sua casa tem muito rei esquecido de que é rei. Eu me lembro, uma das cenas mais tristes da minha vida. Eu ainda era menino. O meu pai teve uma fase da vida em que ele teve o problema do álcool. Esqueceu quem ele era, porque o alcoólatra esquece quem ele é. O alcoólatra esquece quem ele é. O alcoólatra esquece quem ele ama, porque o álcool é uma substância que passa a dominar o cérebro. E tudo que domina o nosso cérebro, minha gente, nos priva de escolher o melhor. A pior consequência do pecado é quando o pecado estabelece na nossa cabeça a coragem de tomar decisões favoráveis a nós. Qualquer alcoólatra, ainda que ele não tenha condições de assumir, ele gostaria de deixar o álcool. Ele finge que não quer porque ele sabe que não consegue. A vontade está dominada. Qualquer viciado em cocaína, claro que gostaria de livrar-se disso. Não consegue porque a droga está mandando. Ele perdeu a capacidade de escolher. E o meu pai, vítima disso, um dia voltando para casa do seu trabalho, meu pai era pedreiro, ia e voltava na sua bicicleta. E nesse momento em que o álcool foi muito cruel na vida dele, ele nunca voltava direto para casa. Terminava o serviço dele, parava no botequinho, ficava ali 1, 2 horas bebendo, depois que ele voltava. Só que num dia desses, num sábado, ele trabalhava só a parte da manhã, ele bebeu demais, e quando estava voltando para casa, ele caiu. Eu me lembro que nós estávamos em casa, alguém bateu na porta e falou assim: Dona Ana, vocês vão ter que buscar o seu Natinho, era o apelido dele. Ele está caído lá na porta da padaria do Lac, uma padaria que ficava mais ou menos a uns 2 quilômetros da minha casa. Eu me lembro, corremos para lá, eu, minha mãe e meu irmão Geraldo. Minha gente, é uma cena que eu nunca mais vou poder me esquecer. Eu lembro que eu chorava, tremia assim, com aquela cena. A bicicletinha dele caída num canto, perto da calçada, e ele caído entre a rua, entre a calçada e a rua, naquele espaço da sarjeta. Tinha chovido, meu pai estava sujo, não do trabalho dele, estava sujo daquela enxurrada. A minha mãe, com toda a dignidade, ajudando a levantá-lo, meu irmão. Eu me lembro que quando eu vi aquela cena, o único sentimento que me foi possível naquela hora foi vergonha. Sabe quando você sente vergonha? Eu olhava para o lado, eu tinha medo que algum coleguinha meu visse meu pai daquele jeito. Depois que o tempo passou, eu percebi que aquele sentimento não era vergonha, era indignação. A indignação é quando você vê a pessoa certa no lugar errado. Por isso ficamos indignados. Quando você vê pessoas certas ocupando os lugares errados. Meu pai, um homem tão bom, tão justo, tão honesto, incapaz de enganar quem quer que fosse, vitimado pelo inferno do álcool, sem condições de voltar para casa depois de um dia de trabalho. Ele não era um vagabundo, ele não deixou de trabalhar para beber, não.
Ele trabalhou até o meio-dia, como era o horário de todo sábado, e depois foi lá. Encontrou-se com os amigos que também não se recordavam que eram reais. Porque o álcool funciona assim. A gente cria os guetos de destruição. São os falsos amigos, e eles nem sabem que estão sendo falsos uns com os outros, porque eles estão se destruindo juntos. Ninguém ali tem coragem de levantar a voz para falar o que Paulo falou. Preste atenção naquele sumo sacerdote, olhem para o alto, veja o que ele propõe para você viver. E eu me lembro, minha gente, recolhemos o nosso pai ali. Um amigo nosso foi ajudar, buscar de carro. Levamos ele para casa. Retiramos aquela roupa suja. Demos banho. Meu pai era um homem bonito, vaidoso. Penteamos o cabelo dele como ele gostava. Tudo isso um desejo pequeno que nós tínhamos de que ele voltasse a ser quem ele era. De que ele se recordasse do valor que ele tinha para nós. Caído naquela sarjeta, era um homem certo no lugar errado. Vocês acham que ao longo da minha vida como padre, essa história não me ajuda a ser padre? Porque o tempo todo eu esbarro nas pessoas também em suas sarjetas, não concretas talvez como a do meu pai, mas muitos de nós que passam pela minha vida, jogados à margem, na sarjeta dos sentimentos estragados, das opressões afetivas, dos casamentos onde só elas se casaram com seus maridos, ou onde só os maridos se casaram com suas esposas, mulheres que sofrem no dia a dia a falta de amor, homens que sofrem no dia a dia com a infidelidade. Se você quiser abrir os seus olhos, as sarjetas estão ao seu lado. Se você quiser levar a sério a sua vida cristã e o conselho de Paulo, recordar-se da realeza de Cristo em você, para que você tenha condições de levantar os que estão nessas sarjetas também, ou até, minha gente, com muita honestidade, começar a identificar na sua vida, quando é que você abre mão da sua realeza? Quando você também abre mão da sua realeza para optar pela sarjeta? Sim. Porque junto com a missão de sermos reis, está também a dimensão profética. Este rincão aqui hoje está cheio de reis e rainhas, e por serem reis e rainhas em Cristo, está repleto também de profetas e profetisas. O munus real que eu trago na minha alma está atado ao munus profético. Cristo me faz rei, Cristo me faz profeta, e eu não tenho o direito de ficar calado, eu não tenho o direito de me vender para não poder abrir a minha boca e falar de todas as realidades que hoje arrancam a coroa das nossas cabeças e que nos fazem esquecer quem somos. É por isso que desde que eu fiquei padre, que eu tive o acesso ao altar, eu nunca deixei de pregar contra o álcool. Nunca deixei de pregar contra esse mal que está cada vez mais socializado entre nós. E que muitas vezes são promovidos dentro dos nossos contextos religiosos. As nossas festas, as nossas organizações, o álcool lá presente, o álcool patrocinando a Copa do Mundo,
o álcool patrocinando os esportes. Você quer uma incoerência maior do que essa, minha gente? Você quer uma hipocrisia maior do que essa? E essas pessoas fazem isso como se fôssemos idiotas. Como se fôssemos idiotas, como se a gente não percebesse a incoerência na raiz. As casas chiques antigamente tinham uma mania cafona de colocar um barzinho na sala. Ah, mas aqui ninguém bebe, é só para ficar de enfeite. Cuidado, a coisa que o diabo mais sabe fazer é enfeitar. Ele enfeita e depois age. Padre, o senhor não bebe um vinho? Bebo. O senhor não bebe uma cervejinha? Não bebo porque não gosto. Entenda-me bem, eu estou falando de alcoolismo. Eu estou falando de quando o álcool entra na vida de uma pessoa e desde muito cedo ela percebe que não terá controle sobre aquilo e permite que aquilo vá adiante. Porque me desculpe, ninguém fica alcoólatra da noite para o dia. Eu sei muito bem que eu tenho um pezinho no alcoolismo, é hereditário. Então eu sei muito bem quantas taças de vinho eu posso beber. Eu sei muito bem até onde na porteira eu tenho condições de ir. Porque desde muito cedo, minha gente, eu aprendi uma coisa que é muito simples e que faz uma diferença danada na minha vida como padre. Não acenda uma fogueira que você não vai poder apagar depois. Eu lamento que a nossa sociedade esteja se acostumando a sepultar os nossos jovens antes da hora. Eu lamento que a sociedade esteja cada vez mais indiferente à droga que cresce no nosso meio. Eu lamento pelos seus filhos que não estão sendo respeitados pelos governos. Eu lamento pela sua família que não recebe nenhum pingo de dignidade no tratamento. Lamento por você que não tem condição de fazer o seu filho chegar até o lugar que ele merece. Porque os filhos da desordem, que ganham muito dinheiro com a nossa destruição, estão aí pelos caminhos arrancando a coroa da dignidade cristã. E estão ganhando muito dinheiro, não é pouco não. Não é pouco o dinheiro que a indústria do cigarro, que a indústria da bebida ceifa aqui neste país. Mas ninguém vai ver. Ninguém vai ver lá nos hospitais os que estão morrendo de câncer. Ninguém vai ver os que precisam ser socorridos nas nossas clínicas de abrigo. Vai lá em Betânia. Vai lá ver a fila de espera. E vai lá ver se tem algum grande empresário patrocinando Betânia e tornando-a conhecida do Brasil, como fazem com o cigarro e com a bebida. Claro que não. Claro que não. Muitas vezes as empresas não querem nem associar os seus nomes a campanhas positivas, pessoas positivas. Quantas vezes eu já escutei isso? As indústrias não podem patrocinar eventos católicos, por exemplo. Ah, nós não queremos nos envolver com religião. Mas se envolve com o diabo e com a podridão dessa religião diabólica que destrói as famílias. Inescrupulosos. Não tem um pingo de escrúpulo. Não tem um pingo de escrúpulo para associar a sua imagem àquilo que mata os seus filhos. E tem vergonha de unir a sua imagem a alguma coisa religiosa. Tá certo que alguns religiosos eu tenho vergonha deles também. Ser religioso não é garantia de nada não. Eu também tenho vergonha de muitos que se dizem religiosos.
Mas eu não dispenso a ajuda dos ateus humanistas, que me ajudam a manter a coroa de glória na cabeça dos meus fiéis, com seus discursos, com suas reflexões, que nem chegam a tocar Deus. Não me importa, de Deus eu falo, mas eu preciso de gente que fale de gente. Eu preciso de gente que se indigne. Eu preciso de gente que se preocupe com os desabrigados de Mariana, de Governador Valadares, do Vale do Rio Doce. Porque lá, minha gente, daqui a pouco ninguém vai tocar no assunto, mas lá as coroas estão fora da cabeça, porque ninguém vive com dignidade sem água potável, ninguém vive com dignidade com lama até na cintura. É dessa gente que nós precisamos. Eu sou rei, eu sou profeta, eu não posso ficar calado. Você não pode ficar calado. Você tem que utilizar-se de todos os recursos que você tem para paralisar o poder do mal, ainda que ele seja ateu e ele esteja favorável a ajudar você a parar esse mal. Tá bom, então nós não vamos falar de religião, mas nós vamos falar de humanidade. Seu filho está sendo destruído pelas drogas, o meu também, e nós não queremos isso. Nós precisamos recrutar valores humanos que possam nos ajudar a sustentar a nossa casa. E tomando uma rédea que é curta, mas é sua. Se você não mandar na sua casa, você não manda em lugar nenhum. Se você não estabelecer as regras da sua família, você não estabelecerá as regras da cidade nem do país. É olhando onde eu posso transformar, onde eu posso ousar fazer a diferença. Os meus braços são curtos, eu sei. Quem me dera pudesse abraçar todos os que hoje estão negados em sua dignidade. Mas alguns eu consigo, alguns você consegue. Porque além de você ser rei, profeta, você também é sacerdote. Diferente de mim, o meu sacerdócio é ordenado, é específico. Você é batizado e participa do mundo sacerdotal de Cristo. Sabe o que significa isso? Você, como cristão, tem o direito de retirar uma realidade profana e colocá-la no lugar sagrado. E depois que você põe uma realidade profana num lugar sagrado, nunca deixa de ser sagrado. Nunca deixa de ser sagrado. São muitas as sarjetas da vida, minha gente, e estamos todos indefesos. É por isso que Paulo diz que nós precisamos nos aproximar do trono da graça. Não perca o pai de vista da mesma maneira como aquele menino não perdeu. Eu fico pensando que se aquele pai não estivesse com os olhos fixos naquele menino, ele não teria coragem de voltar. Ou se voltasse, voltaria diferente, voltaria medroso. Não há erro nessa vida que lhe retire do direito de ser olhado por Deus assim, lhe devolver a sua realeza. Ai, padre, mas eu não quero virar carola. Não, nem deve. Dependendo do nível de carolice, a gente faz mal para o mundo. Tem que ser normal. Honrar o Cristo nas 3 dimensões na sua vida, sem ficar pessoa esquisita, que parece que... Não precisa ficar esquisito para ser cristão, não. Sorriso nos lábios, brilho nos seus olhos. O mundo precisa disso, minha gente. O mundo precisa de gente que ame, que se compadeça com o sofrimento do outro. O mundo precisa de pessoas que abram menos os caminhos para que o mal chegue até nós. Vai fazer uma festa? Ouse convocar somente a alegria. Você não precisa estar bêbado para ser agradável.
Ou se os seus amigos exigem que você esteja bêbado para estar com eles, dá o fora. Se seus amigos exigem que você participe do taquinho de cocaína, de crack, dá o fora. Você é precioso demais para isso. Olha a beleza que Deus fez em você. Você é a pessoa certa. Pode estar parecendo a pessoa errada agora, mas é a pessoa certa. Semana passada eu vivi uma situação. A Alcione me convidou para estar no aniversário dela e eu dei uma passadinha lá na quadra da Mangueira. Fui lá. Eu sou beija-flor, mas fui lá na quadra da Mangueira. Mas o que eu vou contar para vocês, fiquei lá, acho que uns 50, 60, uma horinha mais ou menos. Encontrei os amigos que também estavam lá. Mas o que me chamou a atenção, minha gente, foi um travesti que estava lá. Posso confessar uma coisa para vocês? Quando eu vi, e ele estava olhando para mim, e olha que eu não sei muito bem ficar sem graça. Eu sou tímido, mas sabe o que me ocorreu? Vou confessar publicamente a minha hipocrisia. Meu Deus do céu, se esse rapaz pedir para tirar uma foto comigo, como que eu vou reagir? Porque você tira uma foto hoje, é a mesma coisa que tirar foto com um político, não é o caso do Flavinho. Às vezes eu tenho mais medo do político. O que vai fazer com a minha foto? Não. Independente de qualquer julgamento, eu estou confessando a você a hipocrisia do meu coração naquela hora. Eu estava sentado do lado da Alcione, quase que protegido por ela ali. Ela tem ciúme de mim, ela não gosta muito que a mulherada, deixa o padre Fábio aqui. Aí muitas pessoas começaram a se encorajar para tirarem foto comigo. E ele lá do fundo olhando. Aí, minha gente, quando de repente eu só vi a sombra dele na minha direção, e o meu preconceito, o meu medo de me expor, tudo vindo à tona. Que coisa horrorosa isso em nós, não é? Como se eu fosse melhor, ou como se a presença dele do meu lado, isso é mesquinho, estou confessando. É vergonhoso o que eu estou dizendo para vocês. Eu senti isso. E não contei para ninguém. E só estou contando para você porque eu sei que isso não vai sair daqui. Aí ele veio, vestido longo, todo elegante. Ele virou e falou para mim assim: o senhor costuma tirar foto com pecadoras? E eu percebi que tinha uma ironia nele. Mas é claro. Mas ainda. Pronto. Aí abracei ele tirou a foto. E aí quando ele, antes de sair, ele fez assim: eu não acredito. Só falou isso. Eu não acredito que o Senhor permitiu. E os olhos dele estavam emocionados. Assim que ele saiu, Maria Helena, irmã da Alcione, sentou do meu lado e falou assim: Padre Fábio, o senhor sabe quem é ele? Eu falei: não. Contou a história. Ele mora na região da Lapa. E essa pessoa que o senhor está vendo aí, padre, é ele criou um grupo
ali na região da Lapa, que alimenta e recolhe todos os miseráveis daquela região. Padre, tem um trabalho social que já foi internacionalmente reconhecido. Ele leva para dentro da casa dele, padre, ele dá banho, ele não tem nojo de ninguém. Dá banho, alimenta e faz de tudo para aquela pessoa retomar a vida. Não é só um trabalho de lá dar banho e alimenta, não. Torna-se uma espécie de vigilante para que ninguém agrida, e essa gente é assim. Para que ninguém agrida, para que ninguém vá com violência emocional e todas as violências que a gente sabe que um morador de rua é capaz de sentir. Minha gente, quando ele falou aquilo, quando a Maria Helena me contou aquela história, eu comecei a unir as coisas dentro de mim. Eu não entro no mérito da questão da vida que ele leva, e gostaria que você também não entrasse neste mérito. Vamos deixar que Deus faça isso. Eu não sou síndico da eternidade, você é? Então pronto. O máximo que a gente faz é apontar para ela. Agora, que é um tapa na cara da gente, aquele que você enxerga e que naturalmente lhe provoca um desconforto por ser tão diferente de nós, não sabemos quantas coroas da dignidade foram colocadas por essa pessoa, recolocadas, através de um prato de comida, de um banho, de um atendimento médico, de alguma coisa que na vida daquela pessoa vai repercutir positivamente, como o pai que abraça o filho que chega, como um pai que abraça um filho que chega, porque eu sou padre, e nem sempre eu tenho disposição de ir para a praça recolher os que precisam. Você é cristão, e nem sempre você tem a mesma disposição que ele tem, de trazer para dentro da sua casa, de dar banho no que está sujo, de cuidar do que está doente, de amar o que precisa ser amado. Volto a dizer, não cabe nenhum julgamento do lado de lá, cabe aqui. Quando Deus coloca essas pessoas diante de nós, é para desmoronar os castelos de ilusão que nós criamos dentro, como se o nosso cristianismo já estivesse pronto, como se nós já tivéssemos chegado ao último estágio dessa santidade que Deus nos convida. Não, eu ainda me envergonho dos que são diferentes de mim, eu ainda tenho medo de ir ao encontro daqueles que precisam de mim. E essa palavra de Paulo é porque a gente não leu no início, mas ela é dura. Ela começa dizendo: a missão de vocês é junto daqueles que estão necessitados. Olha o evangelho de hoje, quando você escutar, você lembra de mim. O evangelho de hoje vai dizer que as ovelhas estão perdidas sem pastores, e Deus se utiliza assim de quem Ele quiser para ir buscar e colocar a coroa de dignidade na cabeça das pessoas, recordá-las de que também elas são profetas, de que também elas são sacerdotes, mas sobretudo, minha gente, de que elas são reais. Confiei no teu amor e voltei. Meu lugar eu gastei, teus bens, ó Pai, e te dou. Agora é com você.
A gente falou tanto dos outros. A pregação só pode ser eficaz se depois de ter falado tanto dos outros, a gente falar um pouco de nós. Como é que está seu coração? Como é que está o seu coração? Qual está sendo a consciência que você tem da realeza que lhe hospeda? Está cuidando disso? Está lembrando que você é rainha? Está lembrando que nada nem ninguém pode arrancar a dignidade que mora em você? São Paulo dizia: aquele que está em pé, cuidado para não cair. Não cabe vaidade espiritual entre nós, viu, minha gente? Não cabe vaidade espiritual entre nós. Não caia na tentação de pensar que você já está melhor que os outros. Não. Volto a dizer, cristianismo não é mensurável. Eu não posso medir o tanto que naquela criatura lá da Lapa existe mais cristianismo ou menos do que em mim. O que eu sei é que o amor não tem contradição. Você olha e você sabe se ama ou não, se ali existe fraternidade ou não. Hipocrisia religiosa está cheia, e as nossas hipocrisias podem até fazer parecer que é fé, mas na hora da caridade é que nós reconhecemos os verdadeiros. Na hora que nós precisamos amar e ser amados é que nós reconhecemos quem já está no caminho certo, quem não deixou a coroa cair, quem assume a dimensão profética de sua vida, quem é sacerdote no seu dia a dia. Aí não tem engano, não tem. Nós vamos nos reconhecer cristãos é pelo tanto que a gente ama e é amado. Confiei no teu amor. Fique em pé comigo. Sim. Eu gastei aí, vou terminar de contar a história. Na hora de ir embora lá da quadra, eu fiz questão de me levantar, atravessei o povo, fui na direção da criatura, segurei a mão dela e falei assim: muito obrigado por aquilo que você faz pelos pobres, em nome de Cristo. Muito obrigado por aquilo que você faz pelos frágeis, em nome de Jesus. E às vezes, minha gente, nós vamos aos lugares achando que estamos indo para comemorar um aniversário, e nós estamos indo lá porque Deus vai nos dar uma rasteira e vai nos mostrar que o verdadeiro cristianismo não está nas aparências, que o verdadeiro cristianismo está aqui na minha coragem de renunciar tudo aquilo que em mim é pecaminoso, discriminatório, e me colocar ao lado dos que são diferentes de mim por uma mesma causa. Volto a dizer, o que Deus fará na vida dessa criatura através do amor que Ele ama, deixa para a eternidade. O que hoje a gente precisa fazer é aplaudir os que amam em nome de Cristo, os que tornam este mundo melhor. E já que não existe propaganda para eles, hoje eu gostaria de lembrar Frei Hans e seu empenho em fazer a caridade, recolhendo os que estão julgados à margem da vida, recolocando a coroa naqueles que estão necessitados. Hoje eu faço questão de agradecer a memória do Padre Léo, que deixou a comunidade Betânia
amando os que precisam ser amados. Em Petrópolis, a comunidade Jesus Menino, que não tem medo de amar os miseráveis, que não tem medo de amar os defeituosos. Aplaudir a memória de um homem chamado Padre Quinha, que a sua vida inteira lutou pelos que a gente não tem coragem de trazer para perto de nós. A Igreja Católica é a instituição de caridade que mais faz caridade no mundo. Nós podemos errar em muitas coisas, podemos às vezes nos equivocar na doutrina, a gente pode muitas vezes falar algumas coisas indevidas, mas quando nós perseguimos a caridade, não existe erro, minha gente. Escolha a caridade e você não errará. Escolha a justiça e você não errará. E ajeita essa coroa na cabeça. Tem alguns que a coroa está caidinha de lado. Ajeita essa coroa na cabeça, porque você é rei, você é rainha, você é sacerdote, sacerdotisa, profeta, profetiza. Uma salva de palmas para o amor no mundo através de nós. Hosana Brasil. Dia de renovar no nosso coração as forças do ressuscitado. Diga comigo: Senhor, Senhor, segura minha mão, segura minha mão, e junto comigo, me faz transformar o mundo. Restitua a coroa de glória em cada um de nós, que hoje está esquecido de sua dimensão régia, profética, sacerdotal. Ajude esse país, Senhor, mergulhado na lama da corrupção, a levantar um povo forte, que corrija essa corrupção, na instância que lhe cabe. Que eu seja honesto com meu vizinho, na minha casa, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu país. Incendeia a minha alma, Senhor. Transformai os nossos corações com o fogo do Espírito Santo. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Canta forte comigo. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Coloca a mão na cabeça que está do lado, que às vezes a gente reza pelas nossas necessidades. Vamos rezar hoje por quem está perto de nós. Será que a coroa está na cabeça dessa pessoa? A gente não sabe. Pode ser que ela esteja esquecida da sua dignidade. Pode ser que ela esteja sendo vítima da prostituição socializada, da droga, da infidelidade. São tantos os pecados que arrancam a coroa da nossa cabeça, minha gente. Pode ser que estejam muitos alcoólatras entre nós, viciados. Vamos pedir, vamos fazer uma grande corrente de oração, e que essa corrente de oração chegue naqueles que estão em casa. Que a força do Altíssimo possa tocar essa pessoa agora.
incendeia minha Liga os braços para o céu. alma, incendeia minha alma. Você conhece as suas necessidades. Senhor, O que Deus hoje precisa fazer em você. incendeia minha alma, Incendeia, Senhor. incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Só vocês. Solte a voz. Bem bonito. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Olha, eu vou terminar assim. Eu sei que a gente desarmar as forças do inferno é muito difícil. Mas olhando essa multidão hoje aqui no Hosana, e pensando naqueles que nos acompanham em casa, se hoje, se a gente sair daqui, desejoso de ser rei, profeta e sacerdote, levando a sério as consequências deste compromisso cristão na nossa vida, derrubar o inferno a gente ainda não derruba, mas uma trinca na parede a gente faz. Vamos trincar esse inferno é hoje!